Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início ao Congresso Interinstitucional 70 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo. Memória, Identidade e Sabedoria, 70 anos a serviço da Igreja. A Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção foi criada como instituição eclesiástica em 20 de setembro de 1949 por decreto da então Congregação dos Seminários e Universidades, hoje conhecida como Congregação para a Educação Católica, e foi instalada em 7 de março de 1950. A faculdade foi colocada sob a proteção e o patrocínio da Assunção da Santíssima Virgem Maria, cujo dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. Portanto, no final daquele ano, na época de sua criação, a instituição pertencia à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da qual foi separada na prática no início dos anos 70. Contudo, em 2009, foi reintegrada à universidade. Ao longo de seus 70 anos de existência, a Faculdade de Teologia tem vivido aquilo que seus fundadores sonharam e, ao mesmo tempo, tem discernido, à luz do Espírito, os sinais dos tempos, os contextos eclesiais e sociais, nacionais e internacionais. Hoje queremos marcar este importante momento histórico da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, Memória, Identidade e Sabedoria, 70 anos a serviço da Igreja e da sociedade. Com a presença de destacadas autoridades eclesiásticas e acadêmicas, após celebrarmos a oração maior e mais sublime, a Eucaristia, juntos neste ato solene, recordamos os fundadores. O cardeal arcebispo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arcebispo de São Paulo, de 1944 a 1964. O primeiro diretor, Monsenhor Luiz Gonzaga de Almeida, o primeiro a receber o título de doutor em Sagrada Teologia, Dom Benedito de Ulloa Vieira, que foi bispo auxiliar de São Paulo de 1971 a 1978 e tornou-se arcebispo de Uberaba de 1978 a 1996. A Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção conta com 6 institutos afiliados: Campinas, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Marília, Campo Grande e Sorocaba, cujos diretores se encontram aqui entre nós, acompanhados de representantes docentes e discentes. A faculdade confere títulos de graduação, bacharelado em teologia, em 2 períodos, diurno e noturno, e títulos de mestrado e doutorado. Conta com aproximadamente 200 alunos no curso diurno e 100 alunos no curso noturno, além de 50 no mestrado e 20 no doutorado. O corpo docente está composto por 36 professores. Sendo assim, convidamos agora para compor a mesa diretora dos trabalhos deste nosso evento, convidamos o eminentíssimo reverendíssimo Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Convidamos também Sua Excelência Reverendíssima, Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Danielo. A magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Piabi Bianderi. O diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agustin Nefe Ulloa. E o diretor da Faculdade Paulo VI de Mogi das Cruzes, afiliada canônica à nossa Faculdade de Teologia, professor doutor Padre Cláudio Francisco de Oliveira. Neste momento, o eminentíssimo reverendíssimo Dom Odilo Pedro Scherer dará início à sessão solene.
Mais uma vez, bom dia a todos. Declaro, portanto, aberta esta sessão solene comemorativa dos 70 anos da nossa Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Neste momento, convidamos a todos para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e também do hino pontifício. Em ti nós temos
cristandade, o mundo espera em ti. Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, vence refulgente todo erro e todo mal. Salve, Santo Padre, vivas tanto ou mais que Pedro, desça ao véu do rochedo a bênção paternal. Passamos a palavra novamente ao eminentíssimo, reverendíssimo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Excelentíssimo Senhor Núncio Apostólico, magnífica reitora, professora doutora Maria Amália, caríssimo diretor da Faculdade de Teologia, Padre Boris, a pessoa dele, saúdo novamente todo o corpo docente da faculdade, também as atualidades acadêmicas da nossa universidade e das demais instituições acadêmicas aqui presentes ou representadas. Saúdo a pessoa do Padre Cláudio, diretor da Faculdade de Mogi das Cruzes, todos os diretores, docentes afiliados à nossa Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e demais pessoas já saudadas. Quero também saudar os ex-diretores aqui presentes, que aqui desempenharam funções de responsabilidade, de direção durante algum tempo, diretores, vice-diretores. Este dia é dia de memória, de ação de graças e também dia de olhar para o futuro. Dia de ação de graças, nós já fizemos ação de graças a Deus mediante a Eucaristia que celebramos e levamos a Deus Magnificat junto com Nossa Senhora da Assunção, padroeira desta Faculdade de Teologia. As palavras do Senhor Núncio Apostólico já recordaram diversos momentos da história, mas sobretudo a circunstância que levou a nossa faculdade a ter esse nome, Nossa Senhora da Assunção, no contexto do Ano Santo de 1950, quando o Papa Pio XII, na época, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. E naquele contexto, portanto, não só a faculdade tomou este nome, como também nossa Catedral Metropolitana recebeu este mesmo título, como tantas outras instituições e igrejas daquela época. Nós nos alegramos, portanto, porque esse título, além de nos situar sempre na história, nos situa também no coração da igreja e nos situa na esperança daquilo que a igreja proclama, da fé da igreja que está voltada para a grande esperança que aponta justamente para a nossa transfiguração um dia junto com Maria na eternidade, junto com Deus. É dia de memória e de várias maneiras esta memória já foi feita, ainda será feita. Eu sei que existe um programa para o final dessa sessão que ajudará a fazer memória, por isso não me delongo também na memória da vida da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Uma história que é rica de momentos, de eventos, mas eu gostaria também de situar esta memória na sua partida, no ponto de partida, quando foi fundada a PUC de São Paulo. Na época, o cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota era o arcebispo de São Paulo, junto com líderes da sociedade, líderes católicos, e acolhendo o apelo do Papa, mas acolhendo também os desafios do momento, que exigiam um grande esforço para a reconstrução do mundo que estava caído,
estava em grande parte destruído por causa da Grande Guerra. Após a guerra, era necessário refundar de alguma forma também a sociedade, sob novos princípios, líderes que pensassem de uma outra forma para que não se voltasse a ter em breve um desastre como o século conheceu, menos de meio século conheceu 2 grandes guerras mundiais e as ideologias totalitárias florescendo, portanto criando um enorme desastre para a sociedade, para a vida política em geral. E por isso, como contribuição para que a sociedade pudesse contar também com pessoas formadas dentro da proposta justamente de vida social, econômica, política, enfim, a partir da doutrina social da Igreja, foi fundada a nossa Pontifícia Universidade, para que ali, formando-se pessoas, naturalmente com enfoque do olhar da Igreja, pudessem dar uma contribuição positiva, uma contribuição para a construção da sociedade, construção das relações sociais, econômicas e políticas, a partir de princípios diferentes, que pudessem ajudar a evitar desastres como os que o mundo conheceu antes. Por isso, o ideal da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, passou também pela fundação da Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, que nasceu inserida no contexto da PUC, com o mesmo ideal de formar líderes da Igreja, sacerdotes, religiosos, que pudessem ajudar decisivamente também a Igreja a cumprir o seu papel na sociedade, a sua missão de edificação da sociedade no respeito, na justiça, na solidariedade, enfim, na superação de toda a ideologia que leva à destruição em vez de levar à edificação. Portanto, este ponto de partida fundante da nossa Faculdade de Teologia marca também a sua história e está ainda presente em nossos dias. A sua missão, a missão da nossa Pontifícia Faculdade, aqui passo para o momento prospectivo brevemente, é também e continua a ser esta missão de colaborar, construir uma sociedade a partir da presença da Igreja, dos líderes da Igreja, uma sociedade que pense de forma grandiosa, grande no sentido de generosa, no sentido de solidária, no sentido de justiça, que não entre justamente no afunilamento das ideias, das ideologias que estreitam as relações humanas. Portanto, do desrespeito, da ausência da justiça, da solidariedade social, que se manifesta claramente também na forma como se organiza a vida econômica, as relações sociais sempre mais elitizadas e excludentes, fatos que nós vemos no nosso Brasil e na sociedade contemporânea. Por isso, a minha palavra para a nossa Faculdade de Teologia, neste momento do seu aniversário de 70 anos, é ter os pés firmes dentro da sua base histórica, olhar para o que está ao nosso redor, a vida da sociedade, mas sobretudo na vida da Igreja, e assim olhar para frente. Qual é a nossa missão? Qual é a missão que a Igreja hoje coloca em nossas mãos para ajudar a edificar a Igreja nesse tempo, a realizar a sua missão nesse tempo? E o tempo nos chama a uma conversão missionária, a Igreja a sair simplesmente de uma pastoral de conservação e manutenção, a Igreja a ser uma Igreja em saída missionária, em estado permanente de missão. Portanto, acolhendo esses apelos do Santo Padre, apelos da Igreja que vêm de longe, só para citar, vem do Concílio Vaticano II, de lá para cá, mas eles já são prévios, anteriores ao Concílio também, o apelo permanente da Igreja de ser missionária. Fato é que estamos comemorando 100 anos do apelo do Papa Bento XV, 1919, para que se retome, nunca se deixe de lado a grande missão de evangelizar que Jesus Cristo confiou à Igreja. Por isso mesmo,
não posso deixar de fazer também este apelo dentro do contexto do Sínodo da Arquidiocese de São Paulo. O Sínodo que tem o propósito justamente de conclamar a todos para fazer um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária em nossa Arquidiocese, para que nós, desta forma, sejamos mais e melhor testemunhas de Cristo na cidade, testemunhas de Deus na cidade. E desta forma, também a nossa Faculdade de Teologia, que é da Igreja, é reconhecida pelo Estado, mas ela é, sim, uma instituição voltada para ajudar a Igreja a realizar melhor a sua missão, dentro do tempo e olhando ao seu redor, escutando e auscultando os apelos de Deus que nos vêm das circunstâncias e da voz do tempo. Invoco por isso mesmo, mais uma vez, a proteção, a luz do Espírito Santo sobre essa faculdade, sua direção, seus professores, seus estudantes, os institutos afiliados, sempre conscientes também do privilégio de estarmos neste momento da história, celebrando o que outros já construíram, tomando consciência de que esse bem, esse patrimônio hoje está em nossas mãos, para que nós façamos dele o melhor que podemos e o passemos para a próxima geração enriquecido com a nossa parte e que a próxima geração faça melhor ainda do que nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agradecemos a Dom Odilo pelas suas palavras e convidamos agora o excelentíssimo, reverendíssimo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Danielo, para fazer uso da palavra. Muito obrigado, querido Dom Odilo, eminentíssimo arcebispo de São Paulo, estimado reitor da universidade, querido reitor da faculdade, querido padre Mogi das Cruz, queridos todos os presentes, bispos e todos vocês. Estava pensando, quando o Dom Odilo estava falando, que é sempre melhor falar por primeiro, porque depois aquele que fala risca de roubar as ideias dos outros. E ele roubou um pouco das minhas ideias também, justamente sobre a memória. Mas ele é cardeal, tem que falar primeiro, claro. Eu queria simplesmente, depois, como a Sua Eminência já disse, já falei durante a homilia, mas queria acrescentar uma pequena coisa sobre memória, identidade e sabedoria, que é o tema deste congresso. Eu queria dizer que, de costume, memória, ou fazer memória, significa recordar, lembrar o passado. Às vezes com nostalgia, às vezes com um pouco de raiva também. E significa quase sempre como se fosse algo que não concerne mais o presente. Sabedoria, evidentemente, é um discurso sobre a sabedoria mesma, a identidade, o que cada um de nós é. Eu gosto de lembrar estes três elementos inseridos num contexto da última ceia, que é memória também. Memorial do que se passou naquele momento, e que nós atualizamos a cada dia na celebração eucarística. Fazemos presente, não é mais algo que aconteceu, mas algo que acontece todos os dias. E naquele momento a gente reforça a identidade daquele grupo que se reuniu, que se compôs ao redor de Cristo e que queria dar ao mundo inteiro esta sabedoria que vinha do encontro com Cristo. Mutatis mutandis, eu acho que isso deveria ser também para uma universidade, uma faculdade católica como a nossa. Uma faculdade que quer não somente lembrar o passado, mas fazer com que aquele passado seja sempre de estímulo, se atualize sempre mais para lembrar que, apesar de tudo, as dificuldades, de todos os caminhos tortuosos que às vezes acontecem, temos que fazer presente uma realidade, que é a nossa faculdade católica, e dar esta identidade de pessoas que estudam sobre Deus, que estudam para poder falar de Deus, que querem entrar em contato com o outro também para fazer com que sejam enriquecidos dos outros, mas sobretudo possam enriquecer os outros, apresentando-se com a própria identidade e dando aquela sabedoria que só vem de Deus, que só podemos descobrir no momento no qual fazemos a nossa reflexão
sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre a teologia inteira. Então eu espero que neste futuro da universidade, da faculdade, que começa hoje, seja sempre presente esta memória que seja memorial, de uma atualização sempre constante à luz da sabedoria de Cristo e sempre com uma identidade específica que é a nossa. Não excludendo, evidentemente, como dizia já na homilia, o contato com os outros, para nos enriquecer também tudo que é bom, pegar o que é bom, mas sobretudo para dar do que é nosso. Felicito a todos os professores desta faculdade, parabenizo todos, não conheço cada um, mas acho que parte deles estão aqui presentes, e agradeço também em nome do Santo Padre pelo empenho que ele faz nesta faculdade, como também parabenizo os alunos, né, que tenham sempre sede de conhecer, e sempre sede de conhecer a verdade, aquela, posso assim dizer, a verdade verdadeira, que é Cristo. Então, vamos na frente, continuam, daqui a 30 anos eu estarei aí celebrando com vocês o centenário, o Dom Odilo estará também roubando minhas ideias iniciais, não faz nada. Até fica com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecemos a Dom Giovanni Danielo pelo seu pronunciamento e agora passamos a palavra à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Acho que eu tenho que mudar de lugar. Essa faculdade está preparada para pessoas maiores que eu. Eu quero dar meu muito bom dia a todos que estão nos assistindo e quero, de início, cumprimentar Vossa Eminência, Reverendíssima Dom Odilo Pedro Scherer, nosso grão-chanceler, responsável pela existência e pela manutenção da nossa universidade, portanto, a quem nós devemos cotidianamente nossos agradecimentos, né? Quero cumprimentar com muita honra Vossa Excelência, Reverendíssima, o Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni, que nos visita e nos enche de alegria. Cumprimentar meu parceiro, meu amigo, diretor da Faculdade de Teologia, o professor doutor Padre Boris Agostinho F. Ulloa, que tanto tem feito por essa faculdade, e ao cumprimentá-lo, eu quero estender aqui meu bom dia e meus cumprimentos a todo o corpo docente dessa faculdade, a todos os estudantes e ao corpo administrativo que mantém essa faculdade. E quero cumprimentar, e em seu nome, cumprimentar a todos os diretores das afiliadas canônicas da nossa Faculdade de Teologia. Então, meu muito bom dia ao professor Padre Cláudio Francisco de Oliveira. Mais longe o microfone. Tá bom. Me desculpe, eu estava só cumprimentando todo mundo. Eu quero dizer da minha alegria e de toda a reitoria, da direção da universidade, de estar presente e estar à mesa da abertura desse encontro que celebra os 70 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, uma das 10 faculdades da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu vinha pensando, o que mais eu posso dizer depois que todos... de tudo que até esse momento já se passou nesse dia e de tudo mais que certamente acontecerá na faculdade nos próximos 2 dias. Mas eu queria trazer uma palavra sobre a palavra. A palavra é a ferramenta, é o instrumento, é a arma, se podemos ainda usar essa palavra, mais poderosa que o ser humano possui. A palavra nos torna humanos. É a palavra é o mais poderoso de todos os nossos instrumentos. Embora ela não possa nada fazer, tudo ela pode. A palavra nos transporta para qualquer lugar do planeta. A palavra nos faz transcender o tempo, passar pelo tempo. Pela palavra se constrói a memória, pela palavra se constrói o futuro, pela palavra se constrói a razão. E a universidade é uma instituição comprometida com a palavra, porque é uma instituição comprometida com o convencimento por meio desse instrumento tão incrível que é a possibilidade que nós temos
de construir as nossas vidas, construir as vidas daqueles que estão aos nossos lados pela palavra. E a Igreja Católica é talvez a instituição que mais acreditou e mais trabalhou com a palavra, né? Como outro dia alguém me lembrou, a Igreja Católica não tem exército, não tem segurança, não tem arma, mas ela tem a palavra. Ela tem a possibilidade e a crença imensa na possibilidade do diálogo, na possibilidade do convencimento, e é isso que aproxima, e é isso que enche de orgulho a Universidade Católica, quando a Universidade Católica traz para dentro de si, de novo, uma faculdade que se especializa em fazer da palavra, em fazer do discurso, em fazer daquilo que o ser humano construiu pela palavra, o seu objeto de trabalho. Essa é a contribuição maior da Faculdade de Teologia, cotidianamente, à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É a memória de que nós, professores, estudantes, funcionários da Pontifícia Universidade Católica, estamos, por dever de ofício, irremediavelmente comprometidos com o convencimento do outro pela palavra, com a construção do mundo pela palavra racional, não pela palavra crítica, mas pela palavra do convencimento. Nós jamais construiremos um mundo de paz sem a crença na palavra. Isso a Faculdade de Teologia nos traz cotidianamente. Essa obrigação, essa lembrança, essa memória de que a universidade não pode se comprometer com nada a mais do que fazer da palavra o seu instrumento de trabalho, o seu instrumento de convencimento, o seu instrumento de formação daqueles que aqui se educam, daqueles que aqui se tornam cidadãos e saem para o mundo para prestar serviço. E aí vem a segunda e última colocação que eu gostaria de fazer. A Faculdade de Teologia, por sua constituição, por seu compromisso com a formação também de sacerdotes e daqueles que vão levar a palavra da Igreja, é também para a universidade um exemplo de que a palavra é serviço. A palavra é serviço ao outro. A palavra é prestação de serviço. A universidade, muito frequentemente, se esquece disso. Muito frequentemente, a universidade acredita, a palavra é tão poderosa, que nós podemos fazer discursos para nós mesmos eternamente, sem nos preocuparmos com nada mais. Uma faculdade de teologia nos obriga a olharmos para o outro e nos perguntarmos que serviço nós podemos prestar, que serviço essa instituição pode prestar para fazer da palavra um instrumento que substitui a arma, o exército, a injustiça, a pobreza, a desigualdade, a guerra, a desconfiança. A palavra é a nossa arma, é a nossa confiança, é o nosso futuro. E a Faculdade de Teologia é o exemplo maior disso. Por isso, eu quero agradecer a existência da Faculdade de Teologia e dizer que a gente espera que ela tenha muitos 70 anos a comemorar, agora sempre junto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, porque a universidade ganha muito com a Faculdade de Teologia. E embora eu acredite, isso é da minha obrigação, que a universidade ganha, mas a faculdade ganha também. Então, muito bom dia a todos vocês, parabéns pelos 70 anos e muitos novos 70 anos para todos nós. Obrigada. Agradecemos a professora Amália pelo seu pronunciamento e passamos agora a palavra ao diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agustin Neff Ulloa. Eminência Reverendíssima, Cardeal Dom Dilo Pedro Scherer, Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Excelência Reverendíssima Dom Giovanni Danielo, Núncio Apostólico no Brasil. Professora doutora Maria Amália Pia Bibianderi, magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor doutor Padre Cláudio Francisco de Oliveira, diretor da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, de Mogi das Cruzes, que representa nesta mesa os 6 diretores dos institutos afiliados eclesiasticamente à Faculdade Nossa Senhora da Assunção.
senhoras pró-reitoras, professora doutora Alexandra Foli Serpa Geraldini e professora doutora Márcia Flyer Pedrosa, senhores pró-reitores, professor doutor Márcio Alves Fonseca e professor doutor Silas Guerreiro, Cônego Martins Segutirona, diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, professor Padre Edelcio Serafim Ottaviani, reitor do Centro Universitário Assunção. Excelências, superiores provinciais, senhores formadores de seminários diocesanos e das casas de religiosos, colegas diretores, colegas docentes, estimados discentes, funcionários e funcionárias, senhoras e senhores. A minha primeira palavra é gratidão, que impulsiona um louvor e uma ação de graças pelo belo e decisivo percurso realizado nestes 70 anos pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Gratidão ao Senhor, que manifestou sua múltipla graça e generosa bondade no percurso histórico de nossa Faculdade de Teologia. A Dom Odilo, nosso agradecimento, pois na sua pessoa reconhecemos a presença permanente de todos os arcebispos de São Paulo que edificaram este percurso. Dom Odilo, a sua palavra, o seu interesse, o seu zelo, nos fortalece e nos confirma na fidelidade ao Senhor, ao seu Evangelho e à sua Igreja. A presença do Núncio Apostólico nos recorda quão ligada a nossa Faculdade de Teologia está ao Santo Padre, que nós amamos e pelo qual oramos diariamente. A magnífica reitora, a quem carinhosamente, mas respeitosamente também chamo professora Maria Amália, como ela gosta de ser chamada. Somos gratos pelos seus esforços e fadigas para conduzir os caminhos de nossa grande Universidade Católica de São Paulo. Na pessoa de cada pró-reitor e pró-reitora presentes, hoje aqui entre nós renovamos o desejo de estreitar sempre mais os laços acadêmicos com da nossa Faculdade de Teologia com toda a universidade, para que vivamos com qualidade e dinamismo o lugar que corresponde numa universidade que se orgulha de ser comunitária e católica. Amigos e amigas, na sua infinita bondade, quis Deus, nosso Pai, nos reunir aqui para que fôssemos testemunhas desta marca histórica da amada Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. O título deste evento, Memória, Identidade e Sabedoria, 70 anos a serviço da Igreja e da sociedade, é a síntese deste dia histórico. Tomarei estas 3 palavras para refletir com todos. Memória. Palavra ímpar para a nossa experiência de fé judaico-cristã e, portanto, para a reflexão teológica. Fazer memória é um mandato divino. No contexto do Êxodo, diz o Senhor ao povo que pouco depois deixaria a casa da escravidão e caminharia rumo à terra da promessa. Diz o Senhor: e este dia vos será por memória, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Fazer memória da libertação realizada pelo Senhor torna-se um imperativo ético-religioso para Israel, o povo eleito. A memória da Páscoa dos escravizados libertos na história da salvação é prolepsis do agir divino manifestado na Páscoa de Cristo, da qual somos testemunhas na história da humanidade. Fazei isso em memória de mim, diz nosso Mestre Senhor. Por isso, para nós cristãos, atualizar o mistério do amor misericordioso e libertador de Deus é imperativo ainda maior. Hoje, fazemos memória do agir divino que edificou esta casa de estudos teológicos e o reconhecemos no trabalho e no esforço humano de gerações de docentes e discentes. Na pessoa dos ex-diretores aqui presentes, professor Dr. Antônio Manzato e professor Dr. Valeriano Santos Costa, louvamos a Deus por todos os diretores desta casa. Igualmente na pessoa dos docentes aqui presentes, que são tantos, portanto não posso nomeá-los individualmente,
Fazemos memória daqueles que nos precederam na arte de ensinar e pesquisar teologia. Manifesto meu agradecimento público, também emocionado, aos diretores. Professor Paulo Fernando de Melo Cunha, do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Professor Padre Orion Ferreira Lima, da Faculdade São João Paulo II de Marília, da Província Eclesiástica de Botucatu. Professor Padre José Benedito de Almeida Davi, do Instituto de Teologia da PUC Campinas, da Arquidiocese de Campinas. Professor Padre José Adriano Stevanelli, do Instituto Teológico João Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professor Padre William de Almeida, do Instituto de Teologia João Paulo II, da Arquidiocese de Sorocaba. Professor Padre Cláudio Francisco de Oliveira, da Faculdade de Filosofia e Teologia da Diocese de Mogi das Cruzes. Quero que a esses meus colegas diretores, que com tanta abertura, esforço acadêmico e perseverança, têm acolhido o trabalho em conjunto que os documentos da Igreja nos exortam a viver. Em tempos de Veritatis Gaudium, temos levado muito a sério a exortação do Santo Padre de criar rede de conhecimento, estudo e pesquisa entre as instituições eclesiásticas de teologia e filosofia, e por meio delas, com todos os homens e mulheres de boa vontade que trabalham nos diversos campos do saber. Na vossa pessoa, saúdo todos os docentes e discentes dos institutos e faculdades que viajaram muitos quilômetros para estar aqui hoje e participam destes 3 dias de congresso institucional. Segunda palavra, identidade. Numa faculdade de teologia, quando se reflete sobre identidade, mergulhamos no tripé, Escrituras Sagradas, Tradição e Magistério. No seu longo percurso histórico, a Faculdade Nossa Senhora da Assunção viveu plenamente este mergulho. Os resultados são evidentes: fidelidade a Deus e à Igreja. A exigente busca de fidelidade foi vivida no desejo sincero de produzir um pensamento teológico capaz de responder às necessidades concretas da missão da Igreja no contexto latino-americano. Todos sabemos que mesmo hoje, num contexto globalizado e mediatizado, se quisermos ser fiéis à nossa vocação teológica e cristã católica, por coerência, não podemos pretender edificar uma faculdade de teologia idêntica ao mundo do hemisfério norte. As periferias sempre tiveram, têm e terão algo a dizer, que o centro nunca poderá dizer. A palavra e a teologia, o testemunho e a missão das periferias podem enriquecer o corpo da Igreja. Os pobres enriquecem a Igreja. Queridos docentes, amados discentes, esta é a nossa missão também no campo da reflexão teológica. Dar voz às periferias, para que a Igreja se torne cada vez mais católica e cumpra a missão que o Redentor lhe confiou. Terceira palavra, sabedoria. Nos perguntamos, onde está a sabedoria? Naquilo que o Espírito diz à Igreja de hoje. Nos responde a própria Igreja, a Sagrada Escritura e a nossa tradição. Portanto, não poderia deixar de citar o Papa Francisco. Em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium afirma: o tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante que a ideia. O todo é superior à parte. Fiel ao ensinamento do Santo Padre, temos procurado aplicar esses 4 princípios na vida cotidiana da Faculdade de Teologia, por meio dos quais, como diz também o Papa, é possível desencadear processos em todos os campos de ação da Igreja e da teologia. Graças à exortação apostólica Veritatis Gaudium sobre as universidades e faculdades eclesiásticas, recebemos novas diretrizes e novo impulso para, por meio da ciência teológica, promover e estimular uma igreja em saída, uma igreja em permanente estado de missão, num diálogo sem reservas, franco e aberto com a sociedade contemporânea. Diálogo que, segundo o Papa Francisco, não é mera atitude tática ou estratégica, mas é uma exigência intrínseca da experiência da fé cristã, proêmio da Veritatis Gaudium. E para concluir, recordo a grande comunidade acadêmica desta amada faculdade, uma importante advertência do Santo Padre.
O teólogo que se compraz com o seu pensamento completo e concluído é um medíocre. O bom teólogo e filósofo mantém o pensamento aberto, ou seja, incompleto, sempre aberto ao maior de Deus e da verdade, sempre em fase de desenvolvimento. Amada Assunção, parabéns pelos teus 70 anos de existência como faculdade eclesiasticamente reconhecida. Segundo a Escritura, chegasse à plenitude da existência e nós nos regozijamos, porque nos foi concedido pela providência divina a alegria, não somente de contemplar teu amadurecimento como instituição eclesiástica e civil de teologia, mas de sermos participantes ativos deste crescimento. Muito obrigado. E como Dom Odílio e Dom Giovanni, vão sair antes de terminar a celebração, eu gostaria de entregar a lembrança para os membros, então, para os dois, para o cardeal, para o senhor Núncio, para o padre Cláudio e para a reitora, que assim eles, quando tiverem que sair, já saem com a lembrança nossa. Então, nosso carinho, nosso afeto a todos. Aqui. Podem distribuir. Os outros vão receber depois, os professores e os pró-reitores. Agradecemos ao Padre Boris pelo seu pronunciamento. Agora convidamos o diretor da Faculdade Paulo VI de Mogi das Cruzes, professor doutor Padre Cláudio Francisco de Oliveira, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Nós somos 6 instituições ligadas à Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que é Mogi das Cruzes, Sorocaba, Campinas, Marília, Ribeirão Preto e Mato Grosso do Sul. E é em nome desses diretores que eu estou aqui, as faculdades afiliadas, a Faculdade Nossa Senhora da Assunção, junto à Santa Sé Apostólica, que gostaríamos nós todos de saudar e cumprimentar o senhor Núncio Apostólico, Dom Giovanni de Danielo, o grão-chanceler desta instituição, senhor cardeal Dom Odílio Pedro Scherer, magnífica reitora, doutora Maria Amália, o senhor diretor, doutor Padre Boris Neff. Quero cumprimentar também os bispos das regiões, de modo especial os professores dessas instituições que estão aqui também representados, e de modo mais excelente ainda, gostaria de cumprimentar cada um dos alunos que fazem parte das nossas instituições que estão aqui. Para nós, as instituições afiliadas, o que mais nos importa é estarmos juntos, ligados nesta rede teológica, como já nos falou o Padre Boris, e como nos pede o Papa Francisco, na Veritatis Gaudium, numa mesma linguagem, num mesmo renovar teológico. Por isso que nós nos reunimos cada ano, junto com o diretor desta faculdade, há muitos anos já, nos reunimos uma vez por ano para falarmos a mesma linguagem, para caminharmos no mesmo caminhar, junto à igreja e sendo igreja. Hoje nós estamos felizes, não só por receber o título eclesiástico desta faculdade, que para nós é muito importante ter a titulação eclesiástica, mas também estamos felizes porque muitos de nós passamos por aqui,
fomos alunos aqui, fomos professores aqui, alguns dos nossos bispos foram alunos e professores aqui, como é o caso de Dom Pedro Luiz. Estamos felizes pelo trabalho, pela seriedade e pela competência de todos os que passaram e passam por aqui nestes 70 anos. Então nós, diretores, afiliados à Faculdade Nossa Senhora da Assunção, queremos congratular, nos alegrar e parabenizar esta instituição e todos aqueles que a compõem. Obrigado. Agradecemos ao Padre Cláudio Francisco pelo seu pronunciamento e agora passamos para o encerramento. A palavra novamente ao eminentíssimo, reverendíssimo Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Na verdade, encerramento desta parte. Isso. Tá. Que vai ter a segunda parte em seguida. Acontece que o Senhor Anúncio Apostólico viaja para Brasília e logo em seguida ele precisa dirigir-se ao aeroporto e eu também viajo. Vou para Roma, onde com os outros membros da presidência do CELAM teremos alguns dias de encontros em Roma, inclusive também com o Santo Padre. Posso levar o abraço, a saudação de todos vocês ao Papa? Muito bom. Portanto, eu só quero dizer uma palavra, em seguida a sessão continua com o que está programado, enquanto nós nos retiramos, e o que vocês vão ainda ver, eu vou ver em outro momento. Eu sei que é preparado com muito carinho e é muito bom que se faça o que está previsto, uma memória, mas também testemunhos a respeito dos 70 anos da faculdade. Quero agradecer, Padre Boris, a você, toda a equipe que organizou, preparou este momento celebrativo e comemorativo dos 70 anos da nossa faculdade. São momentos que marcam a história, por isso recomendo que se guarde nos arquivos e nos anais tudo aquilo que aqui se produziu também para a comemoração dos 70 anos, o que ainda se produzirá, porque este é um momento sem dúvida importante, o que nós deixamos para os arquivos, isso fica para a história e o resto se perde, se perde no tempo. Que a nossa faculdade, portanto, que sim é uma instituição, mas é sobretudo composta por pessoas, direção, corpo docente, corpo discente e todos os colaboradores que de uma forma ou de outra ajudam a faculdade a ter a sua vida, mas também os benfeitores, e não esquecemos deles. E não esqueçamos que é uma faculdade pontifícia, portanto, a constante palavra também da Santa Sé, através do Papa, da Congregação para a Educação Católica, que orientam e têm orientado também o caminhar da nossa faculdade. Isso tudo possa nos ajudar a conduzir os próximos passos que estão no nosso alcance e que estão na nossa responsabilidade. Por isso mesmo, desejo a todos boa festa dos 70 e boas páginas dos próximos 70, que começam já agora. Muito obrigado, que Deus abençoe. Então, como foi dito, neste momento o senhor cardeal e o senhor núncio apostólico vão se retirar e nós teremos na sequência a exibição de um trecho do vídeo comemorativo dos 70 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção da PUC São Paulo. O vídeo na íntegra estará a partir de hoje nos canais institucionais da PUC e também nas nossas redes sociais. Então, neste momento, teremos a exibição de um trecho do vídeo. Eu só gostaria de explicar que a equipe
trabalhou com tanto carinho, com tanto amor, e foram colhendo tantos depoimentos, filmando tantos, que no final aquilo que nós tínhamos programado para ser 30 minutos ficou 1 hora. Então a gente vai passar uma parte e aí todo mundo vai ter depois a possibilidade de assistir nas redes sociais, no site da universidade, no site da faculdade, tá bom? Agora nós vamos descer e a gente vai assistir o vídeo. Obrigado. Questa necessità dialogare, che ci porta per tutti, quello che la pensa così, quello che la pensa dell'altra maniera, quello che la pensa dell'altra maniera. Dialogare è proprio l'università. Un'università dove soltanto si va a scuola, si sente il professore, la professoressa, e poi torna a casa. Non è un'università che deve avere questo lavoro artigianale del dialogo. Sì, sentire le cose, sentire le lezioni, sentire la saggezza dei professori, ma il dialogo, la discussione, questo è l'importante. Como o nosso centro Carlos Papa, a universidade é um lugar de diálogo. E aqui na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, o diálogo se faz presente há 70 anos. Seja bem-vindo à festa que acaba de começar.
Nós temos muito a agradecer a quem nos precederam no caminho dessa história, quem fundou essa Faculdade de Teologia Nossa Assunção, no caso, o Conselho de São Paulo, que me precedeu, o cardeal Mota, e depois todo o caminho, todo o trabalho feito pelos sucessivos arcebispos, das direções da Faculdade de Teologia, o acompanhamento da Santa Sé, porque esta é uma faculdade eclesiástica, é uma das poucas faculdades eclesiásticas de teologia no Brasil, hoje ela está inserida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, uma das faculdades da PUC de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, ela conserva o seu caráter de faculdade eclesiástica, regime do direito canônico, ao mesmo tempo que dá o título reconhecido pelo MEC, um título, portanto, civil e teológico. O nosso voto que na comemoração do aniversário da Turquia, Deus abençoe nossa faculdade com novos frutos, que nossa abençoação, a carreira da nossa faculdade seja protetora, inspiradora do nosso caminho, da nossa dedicação a esta instituição da Igreja, que está aí para ajudar a Igreja a realizar bem a sua vida e a sua missão. Deus abençoe a todos os que estão hoje comemorando este aniversário da nossa Faculdade de Teologia, que nos inspire coragem, força, alegria, criatividade para levar avante a missão da Faculdade de Teologia. Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção passa 30 anos, e a maior parte dessa história sobre este corredor, sobre este edifício. A história da Faculdade de Nossa Senhora da Assunção se confunde com a história deste país. Sejam elas não muito boas, mas também de grandes vitórias. Nós tivemos na história da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção o exemplo da redemocratização do país. Agiu até já. Vejamos agora um pouco da história desta faculdade que continua a se confundir com a história
Aqui está então um trecho do vídeo preparado pela equipe da Faculdade de Teologia. Convido mais uma vez todos a assistirem o vídeo na íntegra com vários depoimentos importantes. Ele estará no final da tarde de hoje em todos os nossos canais institucionais e também nas redes sociais da universidade. Mais alguma coisa, Padre Boris? Sim, agora eu queria entregar o presente para os pró-reitores, para as pró-reitoras e para os 6 diretores dos institutos afiliados. O Padre Francisco Cláudio já recebeu. Então, peço que os diretores onde estão fiquem de pé para que os alunos se dirijam até ele e também os pró-reitores e as pró-reitoras, por favor, para receber a nossa lembrança. E aí os alunos se entregam, por favor. É uma pequena lembrança, um gesto simples, mas para marcar essa data. Obrigado pela presença de todos os pró-reitores, é uma alegria para nós e também de todos os diretores. E os docentes da nossa faculdade receberão depois, tá bom? Eu quero agradecer também aos formadores das das casas de formação das dioceses e também das casas religiosas que ofereceram hospedagem para os que vieram do interior de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. Então, agora nós vamos ao corredor, né? Isso. Então, muito obrigado, uma salva de palmas para todos nós que estamos aqui, de parabéns pelos 70 anos. Encerrando oficialmente, então, senhoras e senhores, em nome da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, agradecemos a presença de todos. Na saída, teremos um coquetel e todos estão convidados. Bom dia a todos. Tem um bolo lá, vamos cantar parabéns também, tá bom? Né?